Imagine só, depois de meses de incertezas, de um conflito que parece não ter fim, alguém finalmente coloca sobre a mesa um plano. Pode não ser perfeito, pode até conter pontos que nos fazem franzir a testa, mas ali está algo concreto para analisar, discutir, criticar ou até mesmo construir em cima. É justamente isso que torna esse documento tão valioso. Afinal, o pior cenário não é um acordo ruim, mas a ausência total de alternativas. Quando não há nada para debater, quando as negociações se resumem a um vazio, o que resta é apenas a guerra se arrastando, ceifando vidas e esperanças. Entre os 20 pontos propostos, alguns são claramente inaceitáveis para Kiev, como o reconhecimento de territórios ocupados ou a estranha menção a caças da OTAN à Polônia, que soa mais como um erro de digitação do que como uma proposta séria. Outros itens são tão vagos que deixam qualquer um confuso. O que exatamente se pretende fazer com os ativos russos congelados? Transferi-los para a Ucrânia? Devolvê-los à Rússia em etapas? Ou será que os Estados Unidos pretendem ficar com uma parte? São dúvidas que exigem respostas claras, mas ainda assim, o simples fato de existirem perguntas já é um avanço. O que mais chama atenção, porém, é a coragem de apresentar uma ideia, mesmo que imperfeita. Em meio ao caos, ter um ponto de partida é um alívio. Não porque o plano seja brilhante, mas porque ele quebra a paralisia. Quando não há nada sobre a mesa, a única opção é continuar lutando sem perspectiva de mudança. E isso, convenhamos, é a pior das alternativas. Um acordo ruim pode ser melhorado, uma guerra sem fim só acumula tragédias. Claro que não faltarão críticas. Muitos dirão que o plano é ingênuo, que favorece um lado em detrimento do outro, que ignora realidades cruéis. E talvez tenham razão. Mas o que importa neste momento é que há algo para contestar. Há uma base para negociações, por mais frágil que seja. Sem isso, o que nos resta é o silêncio, um silêncio ensurdecedor, interrompido apenas pelo som dos combates. O verdadeiro desafio, no entanto, não está em apontar os defeitos do plano, mas em responder a uma pergunta incômoda. Existe uma alternativa viável? Não uma solução mágica, mas um caminho que em 6 ou 7 meses, não faça esse acordo parecer um sonho distante. Porque sejamos honestos, a guerra não vai acabar por milagre. Depende de apoio militar, de recursos, de vontade política, fatores que hoje parecem cada vez mais incertos. Ao analisar o documento, percebi que ele toca em questões profundas, aquelas que estão no cerne do conflito. Não se trata apenas de uma disputa entre Rússia e Ucrânia, mas de um embate maior entre Moscou e a Europa. A Ucrânia é, infelizmente, o campo de batalha escolhido, o peão em um jogo de xadrez geopolítico. A Rússia a usa como instrumento de pressão, a Europa como escudo. E enquanto esse conflito de interesses não for resolvido, qualquer acordo de paz será temporário, uma trégua frágil em meio a tensões latentes. O plano pode ser utópico, pode até parecer um delírio de quem não entende a complexidade da situação. Mas em tempos de guerra, até as utopias têm seu valor. Elas nos lembram que a paz não é impossível, apenas difícil. E que por mais imperfeitas que sejam as propostas, o primeiro passo é sempre o mais importante. Parar de fingir que a guerra é a única opção. Essa proposta não resolve todas as injustiças, mas reconhece uma verdade incômoda. A guerra não se vence apenas no campo de batalha, mas na disposição de aceitar que algumas perdas são irreversíveis. E a maior delas não é território, não são fronteiras, não são símbolos, são vidas. Vidas que não podem ser devolvidas, famílias que não podem ser refeitas, futuros que não podem ser recuperados. Por mais doloroso que seja admitir, nenhum acordo trará de volta os mortos, mas pode impedir que mais nomes sejam gravados em lápides. O que está em jogo aqui não é apenas a geopolítica, mas a própria ideia de justiça. Como aceitar que um agressor, que invadiu, destruiu e matou, saia impune? Como engolir que a violência seja recompensada com concessões? A resposta é simples, porque a alternativa é pior. Porque a justiça absoluta, nesse caso, significa mais sangue, mais sofrimento, mais anos de uma guerra que já provou ser um buraco sem fundo. E porque, no fim das contas, a verdadeira justiça não é a vingança, mas a paz, mesmo que imperfeita, mesmo que manchada por concessões. Há quem diga que esse plano é uma capitulação disfarçada de diplomacia, que é um prêmio para a agressão, uma recompensa para quem violou todas as regras. Mas olhemos para a história. Quantas guerras terminaram com a rendição incondicional do perdedor? Quantas vezes a paz foi construída sobre a humilhação total de um dos lados? A resposta é clara: poucas. E as que tentaram seguir esse caminho acabaram em novos conflitos, em ciclos intermináveis de violência. A paz duradoura não se faz com a derrota total, mas com a disposição de ambos os lados de baixar as armas.
mesmo que isso signifique engolir o orgulho. E aqui está o paradoxo: quanto mais tempo a guerra durar, mais difícil será para qualquer um dos lados reivindicar a vitória. A Ucrânia, mesmo com todo o apoio ocidental, não tem como recuperar militarmente todo o território perdido sem um custo humano insuportável. A Rússia, por sua vez, não tem como sustentar uma ocupação indefinida sem mergulhar em uma crise interna ainda mais profunda. O que nos resta, então, é a escolha entre dois futuros: um em que a guerra se arrasta por anos consumindo vidas e recursos, ou outro em que, apesar de todas as imperfeições, se abre uma fresta para a reconstrução. Não se trata de perdoar, mas de escolher o que é possível. Não se trata de esquecer, mas de evitar que o ódio perpetue a destruição. E acima de tudo, não se trata de trair os que lutaram, mas de honrá-los com a única coisa que realmente importa: a chance de que outros não precisem morrer em seu lugar. A paz não é a ausência de conflito, mas a coragem de dizer basta antes que seja tarde demais. E esse momento, por mais doloroso que seja, pode ser agora. O sistema que molda as consciências não se desfaz da noite para o dia. E é justamente essa transformação silenciosa que explica por que certas feridas se tornam irreversíveis, e por que algumas escolhas, por mais racionais que pareçam, carregam o peso de uma traição ancestral. A guerra nas Falklands, por exemplo, não foi uma batalha por um pedaço de terra estéril, habitado por descendentes de colonos dispostos a abrir mão de tudo. Foi o momento em que um povo disse, com todas as letras: não queremos ser colônias. Não aceitaremos mais ser tratados como apêndices de um império que nos esqueceu. E, no entanto, o preço dessa recusa foi pago em sangue, sangue que décadas depois, ainda ecoa nas entrelinhas de cada negociação, de cada compromisso forçado. Aqui reside o paradoxo: a vida real não é feita de absolutos, mas de contradições. Juristas chamam isso de conflito entre o dever ser e o ser, entre aqueles que vivem pela ética imaculada e aqueles que se dobram às circunstâncias. Ambos têm sua razão, mas nenhum dos dois caminhos é livre de dor. O problema não é escolher entre um ou outro, mas reconhecer que em algum momento será preciso ceder. E ceder dói. Dói porque significa admitir que o mal pode ficar impune, que os agressores talvez nunca paguem pelo que fizeram, que a justiça, quando chega, muitas vezes chega tarde demais. Para os ucranianos, a questão territorial é visceral, uma ferida aberta que remonta a séculos de deslocamento e perda. Mas, no fundo, o que mais os corrói não é a terra em si, mas a sensação de que a impunidade triunfará. A sede de vingança não é apenas humana, é um instinto de sobrevivência. O problema começa quando nos perguntamos: qual o preço dessa vingança? Estamos dispostos a sacrificar tudo, vidas, futuro, a própria existência do Estado, em nome de um ajuste de contas imediato? Ou há um momento em que a sabedoria exige recuar, preservar o essencial e confiar que a história, com seu ritmo implacável, fará o que nós não conseguimos? A conversa sobre um possível acordo não é técnica, é filosófica. É sobre até onde estamos dispostos a ir em nome da justiça, e se no fim, o preço a pagar não será maior do que a própria vitória. Zelensky, em seu discurso, falou em nome de um povo, mas transferiu a responsabilidade para ele. Não perguntou: vocês querem lutar até o último homem? Disse: eu escolhi a luta por vocês. Há uma diferença sutil, mas crucial. Um líder não pode se esconder atrás de palavras bonitas quando a decisão é entre sangue e liberdade. Ele precisa assumir o peso da escolha. Isto é o que recomendo. Isto é o que arrisco por vocês. E aqui surge a pergunta incômoda: temos o direito de jogar roleta russa com vidas alheias? A guerra não é um jogo de xadrez, onde as peças podem ser recolocadas no tabuleiro. Cada movimento custa milhares de existências. Alguns argumentam que a Ucrânia ainda tem recursos, que a resistência pode durar meses, talvez um ano. Mas e depois? E se nesse intervalo, o inimigo também não desmoronar? E se a aposta for perdida? Há uma frase atribuída a um líder ucraniano no início da guerra: perderá quem piscar primeiro. Mas será que temos o direito de submeter uma nação a essa lógica? Não é uma roleta, é uma roleta com balas reais. A estratégia de Zelensky precisa ser clara: temos um plano para vencer. Eis como faremos. Eis o que estamos dispostos a sacrificar. Não basta dizer lutaremos até o fim sem definir qual é esse fim. Porque, no fundo, o que está em jogo não é apenas a vitória, mas o tipo de país que a Ucrânia quer ser depois dela. Um país exausto, esvaziado de sua juventude, ou um país que soube escolher suas batalhas, mesmo que isso signifique, por ora, engolir o amargo da realidade? A paz não é rendição. Às vezes é a única forma de sobreviver para lutar outro dia. Em qualquer cenário, não são eles que decidirão. A questão não é se a Rússia aceitará ou não uma pausa.
é se a Europa e a Ucrânia terão a coragem de usá-la a seu favor. Porque tempo não é apenas um respiro, é uma moeda de troca. E como toda moeda pode ser gasta com sabedoria ou desperdiçada em ilusões, a Rússia sim ganhará fôlego. Reagrupará suas forças, tentará repor perdas, talvez até redefina suas ambições. Mas isso não é uma derrota para nós, é um espelho. Porque enquanto Moscou se reorganiza, o Ocidente terá a mesma oportunidade, 2 anos, talvez 3, para fazer o que deveria ter feito há uma década. 2 anos para transformar a indústria de defesa europeia em algo que não seja um tigre de papel. 2 anos para provar que a soma de suas economias, 30 vezes maior que a russa, não é apenas um número em um relatório, mas uma força real, capaz de deter qualquer agressor. E aqui está o paradoxo: a Europa não fracassou por falta de recursos, mas por falta de vontade. Durante 40 anos, a narrativa foi clara. A Rússia é um estado em declínio, irrelevante, um problema que se resolveria sozinho. Essa ilusão custou caro. Lembro-me de uma conferência fechada, anos atrás, onde analistas ocidentais, gente que assessora governos e toma decisões, debatiam não se a Rússia entraria em colapso, mas como e quando. Quando questionei se estavam tão certos assim, a resposta foi reveladora. O declínio da Rússia não é uma hipótese, é um dado. Nosso trabalho é apenas mapear a velocidade da queda. Essa arrogância o cegou. Enquanto a Europa desmontava suas forças armadas em nome da paz perpétua, a Rússia sim, a mesma Rússia condenada, reconstruía seu exército, modernizava sua indústria e esperava o momento certo. O momento chegou. E agora, o Ocidente acorda com a mesma pergunta: como conter um inimigo que nunca deixou de se preparar? A Ucrânia, por sua vez, vive um dilema existencial. Seu povo, exausto mas determinado, ainda acredita na vitória total. Seu presidente, Zelensky, sabe que a realidade é mais complexa. Mas como convencer uma nação mobilizada de que a guerra não terminará com uma rendição russa, mas com um acordo que ninguém quer assinar? Ele oscila entre o discurso da resistência e os sinais de negociação, porque sabe que o abismo entre esses dois polos pode engolir tudo. A propaganda russa, é claro, não ajuda. Ela não oferece alternativas, apenas um eterno lutaremos até o fim, como se o fim não fosse uma escolha, mas um destino. Mas a Ucrânia não pode se dar ao luxo de repetir o mesmo erro. E a Europa? A Europa ainda opera sob a lógica do menor esforço. Para muitos líderes europeus, a guerra na Ucrânia é um conflito distante, um incômodo que pode ser gerenciado com dinheiro e armas sem riscos reais. Eles não querem soldados europeus morrendo no Donbas, e por isso preferem que sejam os ucranianos a pagar o preço. É cínico? Sim. É realista? Infelizmente também. Porque a verdade é que a Europa não está pronta para uma guerra total. Ela pode financiar a resistência ucraniana, pode impor sanções, pode até sonhar com uma vitória, mas não está disposta a lutar por ela. E enquanto isso, as forças que se opõem a esse apoio crescem, da extrema-direita à esquerda radical. Há quem veja na Ucrânia não uma vítima, mas um problema. O que nos leva ao ponto crítico: as próximas semanas serão decisivas. Não porque a Rússia esteja prestes a desistir, longe disso, mas porque o Ocidente terá que escolher entre duas opções. A primeira, dobrar a aposta, acelerar o envio de armas, pressionar por uma vitória militar e arriscar uma escalada que ninguém controla. A segunda, usar o tempo a seu favor, fortalecer a Ucrânia para que ela possa negociar de uma posição mais forte, e ao mesmo tempo preparar-se para o pior, porque a Rússia não desaparecerá do mapa. A história não se repete, mas rima. E o que estamos vendo agora é uma rima perigosa, a mesma complacência que levou a Europa a subestimar a Rússia nos anos 2010, a mesma ilusão de que o inimigo é fraco demais para ser uma ameaça real. Mas a Rússia aprendeu com seus erros. E se o Ocidente não fizer o mesmo, pagará um preço muito mais alto do que o de uma guerra na Ucrânia. Pagará o preço de uma Europa vulnerável, dividida e despreparada, exatamente o que Putin sempre quis. Não será por fraqueza, mas pela força de uma coalizão de advogados europeus de Zelensky, prontos para argumentar: Donald, você está errado. E sejamos francos, não tenho a impressão de que Trump seja o tipo de homem que se deixa convencer quando já decidiu que está certo. O que resta então? Apenas uma variável imprevisível: a dinâmica interna do Partido Republicano e o peso que a pressão externa terá sobre ele. O único cenário capaz de fazer Trump recuar seria uma convergência entre os esforços europeus e uma corrente significativa dentro de sua base de apoio, uma percepção clara de que romper com Zelensky de forma abrupta traria riscos políticos maiores do que os benefícios.
Mas não se enganem, qualquer tentativa de dobrar Trump à força ou de substituí-lo por figuras como Haley ou DeSantis terminaria em fracasso retumbante, como já vimos em outras batalhas ideológicas. Esse plano, portanto, não será adotado. O que veremos, sim, é um endurecimento de posições, e não é verdade que o governo ucraniano esteja alheio a essa realidade. Quando a Rússia apresenta demandas maximalistas, como a imposição do russo como língua oficial da Ucrânia, está, na verdade, sabotando qualquer chance de acordo. Essa exigência não apenas é inaceitável, mas contraproducente. Mesmo entre os ucranianos de língua russa, a reação seria de rejeição absoluta. Imagine só, se alguém lhe dissesse que você não pode mais falar sua língua materna, sua resposta natural seria resistir com ainda mais força. É exatamente isso que aconteceria. O efeito seria o oposto do desejado. O documento em questão, aliás, aponta para uma solução muito mais sensata, a adoção de princípios europeus de respeito às minorias culturais e linguísticas. Isso significaria, na prática, um recuo estratégico não em favor da Rússia, mas da própria Ucrânia. Um ajuste nas políticas de guerra que, embora compreensíveis em contexto de conflito, hoje servem apenas para alimentar a polarização. Um compromisso, sim, mas um compromisso que fortaleceria Kiev, não Moscou. E aqui chegamos ao ponto mais delicado, o futuro das Forças Armadas ucranianas. Comparemos os números com o Acordo de Istambul de 2022. Naquela época, a Ucrânia não tinha uma força de 600 mil soldados, a terceira maior da Europa. Mesmo que a guerra termine amanhã, esse exército não desaparecerá. Será uma instituição permanente treinada, profissionalizada. A Ucrânia de 2024 não é a de 2022, e qualquer negociação terá que levar isso em conta. A Rússia atacará novamente? Sim, se o custo de não atacar for maior do que o de atacar. E é aqui que reside o verdadeiro jogo de poder, as concessões territoriais. Putin não recuará em suas exigências ideológicas, ninguém o fará mudar de ideia. A guerra continuará enquanto não houver um acordo que, mesmo não sendo perfeito, seja melhor do que a alternativa. Talvez não haja um tratado formal em dezembro, mas um processo de negociação prolongado, com ajustes territoriais que, embora dolorosos, evitem o colapso total. O que está em jogo não é apenas a soberania ucraniana, mas a estabilidade da própria Rússia. Se Putin encerrar a guerra sem uma vitória clara, enfrentará problemas internos. Por isso, é provável que haja uma escalada controlada, uma troca de territórios simbólicos, seguida de uma tentativa de congelar o conflito em termos que, embora não ideais, permitam uma frágil estabilidade. Quanto tempo isso durará? Difícil dizer, mas mantenho minha previsão. A probabilidade de um acordo real é de 1 em 6. As outras 5 apontam para a continuação da guerra. E aqui surge uma pergunta inevitável. Quais são as chances de Zelensky na próxima eleição? O escândalo recente, a tentativa de silenciar a investigação sobre o assassinato de um jornalista, abalou sua imagem não apenas na Ucrânia, mas em toda a Europa e nos Estados Unidos. Quando um presidente tenta enterrar uma apuração envolvendo serviços de segurança, a mensagem é clara: o poder está acima da lei. E no pós-guerra, o que hoje é perdoado não será esquecido. O problema é que, para Zelensky e seu círculo, a guerra se tornou sinônimo de sobrevivência política. Não que eles a desejem, mas porque, objetivamente, é o que os mantém no poder. A alternativa? Uma figura como Zaluzny, que, embora respeitada, enfrenta obstáculos insuperáveis. É visto como uma ameaça por todos os lados, não tem experiência política e, no fim das contas, acabaria neutralizado. Quando todos jogam contra um, ele é enterrado. A verdade é que a próxima liderança ucraniana provavelmente virá de onde menos se espera, alguém que hoje não está no centro das atenções. E por mais que teorias conspiratórias circulem, uma coisa é certa: a Ucrânia pós-guerra não será a mesma. Nem a Rússia, nem a Europa. O que resta saber é se aprenderemos com os erros do passado, ou se repetiremos, uma vez mais, os mesmos versos dessa rima perigosa. E o que realmente importa, no fim das contas, não são os títulos ou as especulações sobre quem ocupará o poder, mas sim o que será feito com ele. A Ucrânia não precisa apenas de um líder, precisa de uma liderança que entenda que o verdadeiro campo de batalha já não é apenas militar, mas econômico, institucional e, acima de tudo, moral. Porque no jogo geopolítico quem vence não é quem destrói mais, mas quem constrói melhor. A pergunta que deveria nos assombrar não é se a Ucrânia aceitará um acordo de paz nos termos de Putin, mas sim o que virá depois.
E a resposta é clara: um continente armado até os dentes com orçamentos militares inflados, bases permanentes nas fronteiras e uma Europa que, pela primeira vez em décadas, terá que assumir sua própria defesa ou perecer. Os Estados Unidos, por sua vez, não desaparecerão do tabuleiro, mas sua influência será medida pela capacidade de manter aliados unidos em torno de um projeto comum, não de promessas vazias. E aqui está o ponto crucial: o Kremlin não quer apenas território. Ele quer algo muito mais valioso: a alma da Ucrânia. A estratégia russa sempre foi a mesma: enfraquecer, dividir e, por fim, absorver. Primeiro, pela força das armas. Depois, pela corrupção, pela desilusão e pela incapacidade de oferecer algo melhor. A Europa, por sua vez, enfrenta um dilema existencial. Prometeu apoio, mas até agora entregou migalhas. E por quê? Porque reconstruir a Ucrânia não é um ato de caridade, é um investimento no futuro do próprio continente. Uma Ucrânia estável, próspera e integrada à Europa é a melhor barreira contra a expansão russa. Mas para isso, Bruxelas precisa entender uma verdade incômoda: dinheiro sem reformas é dinheiro jogado fora. E a Ucrânia, por sua vez, precisa provar que as vidas perdidas nesta guerra não foram em vão. Não basta vencer no campo de batalha. É preciso vencer na construção de um Estado que funcione, transparente, eficiente e, acima de tudo, justo. Aqui está o verdadeiro teste: a Ucrânia terá coragem de fazer o que nenhum governo antes fez, de desmantelar a corrupção endêmica, de modernizar suas instituições, de criar um ambiente onde o mérito, e não o nepotismo, determine o sucesso? Porque no fim das contas a guerra não será decidida apenas por tanques e mísseis, mas pela capacidade de oferecer aos cidadãos algo que a Rússia nunca poderá: um futuro. Um futuro onde as leis são respeitadas, onde os serviços públicos funcionam, onde a qualidade de vida é superior à do vizinho autoritário. Esse é o novo fronte. E quem vencer aqui, vencerá a guerra de verdade. A Rússia, por mais que tente, não pode competir nesse terreno. Seu modelo é o do controle, da repressão e da estagnação. A Ucrânia, se quiser sobreviver, terá que abraçar o oposto: liberdade, inovação e progresso. Porque as pessoas não migram para onde há mais tanques, migram para onde há mais oportunidades. E se a Ucrânia conseguir se tornar um farol de prosperidade na região, não apenas recuperará o que perdeu, mas atrairá o que a Rússia mais teme: a esperança. O momento é agora. A janela de oportunidade não ficará aberta para sempre. A Europa precisa agir com urgência, não com hesitação. A Ucrânia precisa se reformar com determinação, não com meias medidas. E o mundo precisa entender que esta não é apenas uma guerra pela Ucrânia, é uma guerra pelo tipo de ordem que governará o século XXI. Ou aprendemos com os erros do passado, ou seremos condenados a repeti-los. A escolha é nossa. E o relógio já está correndo.